O fim de um relacionamento, seja por meio de separação, divórcio ou dissolução de união estável, quase sempre representa um momento de dor, conflito e insegurança. Em alguns casos, o rompimento é turbulento. Em outros, ocorre de forma mais tranquila e amigável. Seja qual for o cenário, uma questão inevitável surge. Como será feita a partilha dos bens adquiridos durante o relacionamento? A partilha de bens não é uma etapa meramente burocrática. Trata-se de um processo com implicações práticas, emocionais e jurídicas. Entender seus direitos e deveres nesse momento é essencial para evitar prejuízos e garantir uma transição mais justa. Ponto de partida para compreender como se dará a divisão patrimonial é identificar o regime de bens adotado no casamento ou na união estável. Esse regime determina, com base na legislação, quais bens pertencem ao casal e quais pertencem exclusivamente a cada um. No Brasil, o Código Civil prevê diferentes regimes de bens, os quais podem ser escolhidos pelos cônjuges por meio de pacto antenupcial, conforme previsto no artigo 1639, parágrafo 1º, do Código Civil. Caso esse pacto não seja firmado, aplica-se automaticamente o regime da comunhão parcial de bens. Além do casamento, a união estável menos aquela relação pública, contínua e duradoura entre duas pessoas com intenção de constituir família. Menos também pode gerar direitos patrimoniais. A lei determina que, salvo contrato escrito em contrário, a união estável será regida pelas mesmas regras da comunhão parcial, de acordo com o artigo 1725 do Código Civil. Portanto, independentemente da formalização do vínculo afetivo, se houve aquisição de bens durante a convivência, esses bens poderão estar sujeitos à partilha, de acordo com as regras do regime aplicável. A legislação brasileira prevê diferentes regimes de bens que influenciam diretamente na partilha. Quando ocorre a separação ou o divórcio, a escolha do regime ocorre, em regra, antes do casamento, por meio de pacto antenupcial. Caso não haja esse pacto, aplica-se automaticamente o regime da comunhão parcial de bens, conforme disposto no artigo 1640 do Código Civil. Vamos entender cada um dos principais regimes e como eles afetam a divisão de bens no regime da comunhão parcial de bens. Todos os bens adquiridos durante o casamento são considerados comuns, independentemente de quem os comprou ou em nome de quem estão registrados. Bens recebidos por herança ou doação, ou que já pertenciam a uma das partes antes do casamento, permanecem como patrimônio particular. Ou seja, comprou durante o casamento. Divide. Ganhou de herança? Não divide. Essas regras estão previstas nos artigos 1658 a 1666 do Código Civil. No regime da comunhão universal de bens, todos os bens adquiridos antes ou durante o casamento integram o patrimônio comum do casal. Incluem-se aí imóveis, veículos, investimentos, direitos autorais, entre outros. Há exceções previstas no artigo 1668 do Código Civil, como, por exemplo, bens gravados com cláusulas de incomunicabilidade. Já o regime da separação total de bens, também chamado de separação absoluta, mantém o patrimônio de cada cônjuge totalmente separado, independentemente da época da aquisição. Não há partilha. Cada um mantém o que é seu. Esse regime é muito comum em casamentos com grandes diferenças patrimoniais ou em segundos casamentos. A previsão legal está no artigo 1687 do Código Civil. Há ainda o regime da participação, final nos aquestos menos comum e mais complexo. Durante o casamento, cada um administra seus próprios bens. Porém, no momento da separação, cada parte tem direito à metade do que o outro adquiriu a título oneroso durante a união. As regras estão nos artigos 1672 a 1686 do Código Civil. Na prática, é uma mistura entre a separação total e a comunhão parcial, exigindo apuração detalhada do patrimônio formado. A ausência de conhecimento sobre o regime adotado pode gerar conflitos desnecessários. Por isso,
é sempre recomendável verificar a certidão de casamento ou o pacto antenupcial, quando houver, para esclarecer a questão patrimonial. E quando falamos em união estável, é importante lembrar que, se não houver um contrato escrito entre as partes, aplica-se automaticamente a comunhão parcial de bens, conforme já mencionado no artigo 1725 do Código Civil. A partilha de bens pode ocorrer por duas vias principais extrajudiciais, realizada diretamente em cartório ou judicial, por meio de ação na justiça. A escolha depende de alguns requisitos legais e da existência ou não de consenso entre as partes. O divórcio, ou separação extrajudicial, é uma modalidade mais rápida, menos custosa e burocrática. Está prevista na Lei nº 11.441, de 4 de janeiro de 2007, que alterou o Código de Processo Civil para permitir a realização de separações, divórcios e partilhas por escritura pública. Contudo, para que seja possível esse procedimento em cartório, é necessário que não haja filhos menores ou incapazes, que haja consenso entre as partes quanto à separação e à partilha, e que o casal esteja assistido por advogado, que pode ser um único profissional para ambos, ou advogados distintos para cada parte. O procedimento é feito diretamente no cartório de notas, com lavratura de escritura pública. Esse documento tem o mesmo valor de uma sentença judicial e pode ser levado diretamente ao registro de imóveis, bancos e outros órgãos competentes. Já o divórcio ou separação judicial é necessário nos casos em que houver filhos menores, ou incapazes, ou quando não houver acordo quanto aos termos da separação ou da partilha. Esse processo pode seguir dois caminhos. Consensual. Quando há acordo entre as partes, o juiz apenas homologa o que foi combinado. Após ouvir o Ministério Público, em caso de filhos menores, ou litigioso, quando não há acordo, nessa hipótese, o processo pode se tornar mais demorado, com produção de provas, perícias, oitiva de testemunhas e várias audiências. A partilha no processo judicial é formalizada por sentença. Em ambos os casos, o juiz decide ou homologa o destino dos bens, sempre respeitando o regime de bens adotado no relacionamento. Um ponto relevante é que o fato de o casal estar separado de fato há muito tempo não impede o direito à partilha, se houve aquisição de bens durante o casamento ou união estável. Esses bens podem ser divididos, mesmo que não haja mais convivência há anos. A partilha de bens, embora pareça um tema técnico e jurídico, toca em questões profundamente humanas. Afinal, envolve tudo o que foi construído durante uma vida a dois: patrimônio, memórias, expectativas, investimentos emocionais e financeiros, independentemente do regime de bens adotado ou da forma como a separação se deu. É fundamental buscar informação, clareza e equilíbrio. Muitos casais conseguem chegar a um acordo, resolver amigavelmente, seguir suas vidas sem litígios. Outros precisam recorrer à justiça menos, e nesses casos, contar com orientação jurídica adequada é essencial. Um ponto importante é que a união estável também exige atenção especial. Muitos casais convivem por anos sem formalizar o relacionamento, mas adquirem patrimônio em comum. Quando ocorre a separação, é comum surgirem dúvidas sobre os direitos de cada parte. Por isso, sempre que possível, formalize contratos. Registre bens, documente aquisições, evitar conflitos no futuro começa com transparência no presente. E para quem está passando por esse momento agora, vale lembrar: o divórcio ou a separação não é o fim menos, é uma nova chance de recomeçar. A partilha não precisa ser um campo de guerra, mas uma oportunidade de fechar um ciclo com responsabilidade e respeito. Gostou deste conteúdo? Então curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novos conteúdos jurídicos de forma simples e clara. E compartilhe com quem precisa dessa aula nesse momento.